por parte do governo do estado de São Paulo? É isso que a gente quer saber. Agora são 6 horas e 23 minutos, Nando. Não se fala em outra coisa no Brasil. Né? Pois é, rapaz. Que tristeza, hein? Que não seja a morte da cantora Marília Mendonça. Aliás, a Marília Mendonça, ela vinha todo ano em Ribeirão Preto, né? Todo show a Marília Mendonça estava presente nos maiores eventos, né? Nos maiores eventos do sertanejo, principalmente a Marília Mendonça esteve presente. E agora, o avião já foi retirado, né, lá da Cachoeira. E eu observei, Nando, e consumi muita notícia envolvendo o acidente da Marília Mendonça. E me parece que houve um erro humano ali, viu? Ouvindo especialistas, né? Ouvindo especialistas, olha só. Me parece que foi uma falha humana, porque um avião mesmo em pane, Nando, ele segura a onda. Um avião nesse modelo aí, segundo os especialistas, ele consegue voar perfeitamente com um motor só, vamos dizer assim. E as testemunhas dizem que o avião caiu rodopiando, né? É uma forma estranha, ou seja, com os relatos de que ele bateu naquela fiação que fica no alto da montanha, lá na Serra da Cidade Mineira, dá para entender, né, que ele tenha rodopiado depois de bater no fio. Né? Depois de bater no fio, ele desgovernou, vamos dizer assim, e caiu dessa maneira. O intrigante é que a cabine ali do avião ficou praticamente intacta. Exato. Mas a forma como o avião caiu, isso provando esse tipo de notícia, porque ao mesmo tempo em que se tinha uma informação oficial da assessoria, eram vistos corpos sendo retirados da aeronave e infelizmente se confirmou a morte da cantora Marília Mendonça aos 26 anos de idade. Menina de tudo, né? Menina, uma personalidade forte, extremamente talentosa. Olha, eu me lembrei muito, Nando. A gente acompanhou o noticiário, né? O trajeto de 10 quilômetros do ginásio lá em Goiânia até o cemitério, né? Milhares de pessoas nas ruas acompanhando o cortejo. Eu me lembrei muito quando aconteceu a morte do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Lembram? Parou a cidade de Goiânia, né? E a Marília Mendonça, apesar de muito jovem, ela teve essa capacidade, milhares e milhares de fãs de todo o país, né? Então, uma morte trágica traz essa comoção, né? Esse lamento por parte da população, porque é uma carreira brilhante que é interrompida de uma forma tão trágica, né? E essa comoção, Lincoln, eu acho que ela extrapola um pouco essa condição da artista, né? Ou da líder feminista dentro da música sertaneja, um ambiente machista, né? Daqueles caras, assim, brutos, né? De antigamente. E houve o rompimento. Claro, veio as irmãs Galvão lá atrás, mas era uma ou outra, né? A última que tinha aparecido era a Paula Fernandes e tal. E de repente, a partir das músicas da Marília Mendonça, houve essa explosão aí, Nayara Azevedo, Maiara Maraíza, as coleguinhas, enfim, uma explosão de... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que extrapola quando você soma uma jovem de 26 anos de idade que perde a vida e uma jovem mãe de 26 anos de idade com um filhinho de 2 anos. Então tudo isso agregado forma essa comoção incrível e fora ajude o sentimento de que ela semeou e ela não teve tempo de aproveitar aquilo que ela conseguiu conquistar. O dinheiro que ela conseguiu ganhar, ela ainda não havia tido tempo de desfrutar. Né? Porque eles não têm tempo, Nando. Eles voam nesses aviões pequenos, particulares, e geralmente voar num avião particular, pequeno, um avião alugado, é muito diferente de um voo comercial, por exemplo, né? O piloto que estava transportando a Marília Mendonça, ele contou para as filhas, olha, sabe quem que eu vou transportar essa semana? A Marília Mendonça. E aí todo mundo, os fãs e tudo mais, né? A família fã e tudo mais. Então, os próprios pilotos, eles têm uma pressão diferente, Nando, do que transportar um passageiro comum. Porque ele está submetido a exigências, a horário, de repente tem uma pressão maior, mesmo que a condição atmosférica não favoreça,
né, para poder cumprir essa agenda. Então a vida desse pessoal, ela a rotina, ela é submetida a uma agenda muito apertada. Tem artista que faz show, 2, 3 shows numa única noite, né? E que vai, pega o avião aqui, faz um show, vai, de repente, né, regionalizando a situação. Então não deu tempo, né? Não deu tempo da Marília Mendonça desfrutar disso, né? De tudo aquilo que ela conquistou. A gente não pode esquecer também, Lincoln, o seguinte, essa pressão que você falou, tudo isso acontece e tal, só que se você perguntar para qualquer piloto de avião, ô piloto, quem é mais importante? A sua esposa e seus filhos ou o grande artista que você está transportando? O cara tem família também, ele não quer morrer. Ele não vai ceder a uma pressão. Então, se ele tiver que brigar e falar, não dá para ir porque a nuvem está carregada e eu não vou. Se você quiser, se contrata outro piloto, porque eu não vou morrer aqui. Entendeu? E como não tem caixa preta... Claro que isso não pode. Essa pressão que existe sobre os pilotos, etc., não deve extrapolar os limites de segurança. Claro. Mas que é uma situação diferente. Exatamente. É muito diferente, Nando. Por exemplo, se você chega a um aeroporto e não tem teto lá pro avião, você não vai. O avião não vai. Não sobe. Não sobe. É isso aí. Né? De repente, aquele teto pode atrapalhar a agenda de um cantor, onde tem milhares de pessoas esperando. Né? Isso é para voos de helicópteros também. Quando a gente vai a São Paulo, helicóptero a todo momento cruzando o céu ali, não é mesmo? Ali são executivos, são artistas, enfim, cumprindo a agenda. O próprio Boixá, jornalista, morreu dessa maneira. Quando saiu de Campinas, né, na Band de Campinas, e estava indo para São Paulo e o helicóptero caiu lá no Rodoanel, né, em uma das pontes lá do Rodoanel. Então é uma agenda muito apertada em que está todo mundo pressionado, o artista, o piloto, o staff a produção, enfim. E por isso as condições de segurança é que tem que estar, Nando, né? Perfeitas. Não sei se é o caso desse avião, aparentemente sim. E ali tudo indica, pelo depoimento de testemunhos, de especialistas, que o avião caiu depois de ter batido mesmo naquele fio. Aí sim, a CEMIG confirmou e há, obviamente, uma responsabilidade da CEMIG pela suposta falta de sinalização da fiação, porque ela já fica no morro. As antenas, elas já ficam no alto de um morro. Então elas precisam, obviamente, por estarem principalmente perto de um aeroporto, ser bem sinalizadas. Mas por legislação não, Lincoln, porque a legislação determina 4 quilômetros, né? Até 4 quilômetros tem que haver sinalização. E esse local onde rompeu o fio já estava a 5 quilômetros. Mais distante do aeroporto. Mais distante do aeroporto. Então não necessariamente... Nós estamos falando de 1 quilometrinho só, né, gente? É muito pouco, né? Ainda mais para um avião, né? Agora... o problema não é ele ter batido no fio, isso todo mundo já sabe. O que vai tentar ser descoberto agora é o porquê que estava voando tão baixo a ponto de bater no fio. Tava muito baixo, cara, porque o fio tem 100 metros de altura, equivalente a um prédio de 16 andares. Aí vem, Nando, aquela condição que eu falei agora. De repente, vamos fazer uma imagem, dar uma volta, né? Aquela história do voo particular. Vocês lembram o que aconteceu com Mamonas Assassinas? Que é Mamonas Assassinas? Que é uma situação intrigante até hoje. Até hoje. Porque o avião, lá, e quem conhece o aeroporto de Guarulhos está ali à margem da Dutra, né? Chegando já até Jacareí, São José dos Campos, você já começa a ter a Serra da Mantiqueira, né? Por estrada é longe, mas para avião não, gente. As estradas aéreas, por exemplo, o avião que pousa aqui em Ribeirão Preto, aviões de grande porte, eles passam por, entre aspas, estradas aéreas que passam por cima de Poços de Caldas, Nando, para chegar aqui em Ribeirão Preto. Então é uma dimensão muito diferente daquilo que a gente tem como noção por transporte rodoviário. Então o avião dos Mamonas, o que aconteceu lá, né? Tudo que foi apurado até agora, ele virou para o lado contrário, ele virou para o lado da serra, da Mantiqueira, para o local que não ia virar, que não tinha que virar. Então agora, o que explica? Falaram em vidro do avião embaçado, mas era um dia de sol, não é? Um dia de sol. As condições climáticas eram perfeitas.
lá na cidade mineira onde aconteceu o acidente? Ah, sim, é tudo céu claro, todas as imagens de satélite não mostravam nada de problema de visibilidade. A única coisa que pode explicar, e aí a gente não vai saber, a não ser com um estudo sistemático dos técnicos e especialistas, porque esse tipo de avião não tem caixa preta, né? Então não tem voz gravada, não tem como saber o que aconteceu pelo relato do piloto e do copiloto. Então os técnicos é que vão determinar. Agora, muito provavelmente, e isso aqui, gente, não é informação, é só uma suposição. Deve ter havido algum tipo de falha mecânica e na luta do piloto para manter a estabilidade, perdeu muito a altitude e aquele cabo... Né, o fator decisivo... Aquele cabo estava num lugar que... O fator decisivo a colisão com o cabo, né? Com o cabo das torres de energia da CEMIG. Né? Porque se o avião está em pane, o piloto muito provavelmente consegue levar o avião até um local mais plano, ou até o próprio aeroporto, né? Exatamente. Com um avião nesse tipo de condição, né? Agora, me parece que ele perdeu o controle, ele perdeu, já não era mais dono da pilotagem do avião, pelo que as testemunhas estão relatando, né? Porque as testemunhas agora estão em terra, não é mesmo? Exato. Que contam que o avião caiu na vertical. Muito triste, né, gente? Triste demais. E agora é o seguinte, só para finalizar o assunto, quantos acidentes aéreos a gente já teve a notícia de que começou a investigação por parte do CENIPA e a gente nunca viu o desdobramento? Você já viu o desdobramento? É igual sindicância. É igual sindicância na área pública. Abre a sindicância, mas você não vê qual que é o resultado. Nando, quantos acidentes? Onde estão as conclusões dessas investigações? Não é mesmo? Os grandes, né, tipo aqueles da TAM e tal, os grandes, a imprensa ainda continua acompanhando, meio de longe e tal, e quando sai a posição final, a imprensa divulga. Agora os pequenos de empresários, quantos empresários por já morreram exemplo, em motor e... O candidato à presidência lá, o Eduardo Campos, é verdade. O ministro do Supremo que morreu em Paraty, não é mesmo? Não é mesmo? Zavascki. Isso. Qual o resultado da investigação? Né? A gente sempre... o CENIPA vai investigar, vai abrir... Ok, vai abrir a apuração, mas e o resultado? Né? É como um inquérito policial, Nando. Inquérito tem que ter começo, meio e fim. Essas investigações, a população, de uma forma geral, não tem acesso. Né? Um pouco também culpa da imprensa que determinados casos ela abandona e não traz mais a informação e a gente não vai buscar também. Talvez o que aconteceu com a Marília Mendonça motive isso. É verdade, não é mesmo? É verdade. Para entender aí essas tragédias, né? Que envolvem aviões. E aí eu fico pensando, esse avião da Marília Mendonça é do ano de 1984, não é isso? Inclusive... Eu fico pensando o seguinte, um carro modelo 84, ano 84, já não paga mais nem PVA. Você não vê carro ano 84 praticamente rodando aí nas ruas, não é mesmo? É verdade. Até para ônibus, transporte rodoviário, você sabia que no estado de São Paulo, o ônibus para transportar passageiros, as empresas comuns aí, Cometa, Rápido Ribeirão Preto e etc., o ônibus tem que ter no máximo 10 anos. Acima de 10 anos não pode. Olha. Agora avião roda, voa aí, né, por muito tempo. Esse avião era do ano de 1984. Não, e a reposição das peças, né? Porque imagino eu que o avião fabricado em 84 não tenha mais fabricação de peças de reposição, né? Então quebrar uma peça ali, o que o cara vai fazer? Uma gambiarra? Embora, né, tenha sido dito que a manutenção do avião estava perfeita, né? O avião estava em condição plena. E a própria empresa aérea é a que transladou os corpos também, tanto da Marília como num do avião tio, idêntico, num né? avião idêntico. Num avião idêntico. São 6h38 agora. Luciano Nascimento. Luciano também é nosso locutor, né? Luciano tem uma experiência grande